Olá a todos os queridos ouvintes que estão de volta ao nosso canal de relatos e desabafos. Meu vizinho me ofereceu R$ 300 por noite para cuidar de sua esposa, que tinha as duas pernas paralisadas. Como eu estava precisando desesperadamente de dinheiro, aceitei. Eu não imaginava que naquela mesma noite um acontecimento aterrorizante mudaria toda a minha vida. Meu nome é Undina. Se alguém me visse hoje, pensaria apenas que sou uma mulher solitária, calada, que vive em um pequeno quarto de cortiço na periferia da cidade. Mas poucos sabem que, antes de me tornar essa mulher que caminha, pressada de cabeça baixa pelas ruelas escuras, eu já tive um lar, um marido e a ilusão de que bastava ser paciente e correta para que o casamento desse certo. Meu ex-marido se chamava Lauro. No começo, ele parecia um homem muito bom, pelo menos aos olhos dos outros. Era o tipo de pessoa comunicativa, que sorria para todos. Quando foi me pedir em casamento, na minha cidade natal, no interior, foi extremamente educado e respeitoso com meus pais. Minha mãe, na época, chegou a me puxar para o canto da cozinha e disse baixinho: "Undina, minha filha, acho que o Lauro é um bom rapaz. A família dele não é rica, mas ele parece muito ajuizado. O mais importante é que ele te ame." Ouvindo aquilo, fiquei vermelha, sentindo uma mistura de alegria e ansiedade. Eu não fazia ideia de que existem pessoas que só são gentis diante dos outros, mas que revelam sua verdadeira face assim que as portas de casa se fecham. Não tínhamos completado 3 meses de casados quando descobri que Lauro era viciado em jogos de azar. No início, eram apenas apostas bobas com amigos depois do trabalho, mas logo viraram noites inteiras fora, voltando quase ao amanhecer, cheirando a bebida e com os bolsos completamente vazios. Quando eu perguntava pelo dinheiro do salário, ele se enfurecia. "Mulher não entende nada disso. Se eu perdi, vou recuperar na próxima. Logo eu te dou o dinheiro." Mas esse logo nunca chegou. Eu trabalhava como costureira em uma pequena oficina de confecção. Meu salário mal dava para o básico. Mesmo assim, poucos dias após receber, Lauro revirava minhas bolsas, minha carteira e até os vãos do armário onde eu escondia algumas economias. Uma vez, guardei um pouco de dinheiro para mandar para o meu pai comprar remédios. Lauro descobriu, jogou os tecidos que eu estava costurando no chão e gritou na minha cara: "Você se casou e ainda fica escondendo dinheiro para mandar para a sua família? Esta casa te sustenta, você tem que ser grata." Eu me senti sufocada. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, minha ex-sogra, Dona Zulmira, entrou pela porta. Sem querer saber quem estava certo ou errado, ela apenas bufou e disse friamente: "Mulher casada deve colocar o dinheiro na casa do marido. Não seja ingrata." Aquela frase me machucou profundamente. A partir daquele dia, passei a viver como uma devedora no meu próprio casamento. Acordava de madrugada para cozinhar, ia trabalhar de bicicleta e à tarde voltava correndo para lavar, passar, limpar e cozinhar para todos. Eu aceitava tudo o que Lauro queria, abaixava a cabeça para tudo que minha sogra dizia. Tinha medo de que meus pais idosos ficassem preocupados, medo do que as pessoas diriam se eu não conseguisse segurar meu marido. Esse medo me calou vez após vez, a ponto de eu não perceber que havia me trancado em uma gaiola. Então, engravidei. Quando soube da notícia, chorei. Não de tristeza, mas porque achei que aquele bebê seria o motivo para Lauro mudar. Coloquei a mão na barriga e pensei: "Meu filho, resista. Com você aqui, seu pai vai parar de beber e de jogar." Mas a vida não funciona como nós queremos. Uma noite, Lauro voltou para casa depois de perder muito jogo. Estava com o rosto vermelho, os olhos injetados como os de um louco. Ele exigiu dinheiro. Eu disse que não havia um único centavo na casa, que até o dinheiro para a feira do dia seguinte eu teria que pedir emprestado.
Ele não acreditou. Revirou o guarda-roupa e me empurrou, com força, contra a quina da mesa. Só me lembro de sentir uma dor insuportável na barriga e as minhas pernas ficarem frias. Chamei por Lauro, mas ele ficou paralisado por alguns segundos e depois fugiu. Quando os vizinhos ouviram meus gemidos e correram para me ajudar, levando-me ao hospital, já era tarde demais. O bebê de 3 meses não resistiu. O médico falou comigo com muita delicadeza, mas cada palavra parecia uma facada. Deitada naquela cama de hospital, olhando para o teto branco, senti pela primeira vez um vazio assustador dentro de mim. Não havia mais esperança, não havia mais amor, nem forças para sentir rancor. Ao receber alta, assinei os papéis do divórcio. No início, Lauro me xingou, dizendo que eu estava fazendo drama e que nenhuma mulher divorciada prestava. Dona Zulmira ficou parada na porta, de braços cruzados, sorrindo com desdém. Se quer ir, vá de uma vez. Não pense que temos medo de você. Eu não respondi, apenas juntei algumas roupas velhas, um lenço que minha mãe havia bordado para o meu casamento, meus documentos, e saí daquela casa. Saí sem olhar para trás, pois sabia que, se olhasse uma única vez, aqueles anos de humilhação me puxariam novamente. Não tive coragem de voltar para a casa dos meus pais. Eles já estavam velhos, cansados de uma vida inteira de trabalho duro. Eu não queria que vissem a filha divorciada, sem o filho e sem nada, voltando para o interior sob os falatórios dos vizinhos. Por isso, peguei um ônibus para a periferia da grande cidade, aluguei uma kitnet de pouco mais de 10 metros quadrados. O lugar era extremamente quente no verão, e quando chovia, a água passava pelas frestas da porta. Mas para mim, pelo menos ali não havia gritos, não havia cheiro de álcool, nem mãos erguidas contra mim de repente. Durante o dia, eu trabalhava em uma fábrica de embalagens de alimentos, ficando 12 horas em pé, até minhas pernas ficarem dormentes. À noite, lavava pratos em um restaurante popular na esquina da Ruela. Havia dias em que o cansaço era tanto, com as mãos enrugadas de tanta água e sabão, que eu só queria desabar e chorar. Mas, pensando no aluguel, na conta de luz e no dinheiro dos remédios do meu pai, eu engolia o choro e continuava. A situação era tão difícil que, em algumas noites, só havia um pacote de miojo no armário. Eu o dividia ao meio para comer em 2 refeições, temperado apenas com um pouco de molho para enganar a fome. Eu não reclamava com ninguém. Toda manhã, ao me olhar no espelho e ver meu rosto pálido e as olheiras profundas, eu repetia para mim mesma: Ondina, você escapou daquele inferno. Apenas continue sendo correta e a vida vai melhorar. Eu acreditava nisso, com uma esperança quase ingênua, como alguém perdido na escuridão que se agarra a uma pequena fresta de luz no fim da estrada. Mas eu não sabia que logo ali, na ruela daquela periferia, atrás do portão de ferro da casa da frente, um mistério ainda mais aterrorizante me aguardava. E aquela oferta de trabalho, que parecia apenas uma oportunidade de ganhar R$300 por algumas horas da noite, seria a porta de entrada para um segredo que mudaria o rumo de minha vida. Desde o dia em que me mudei para aquela vizinhança, raramente prestava atenção na vida alheia, em parte porque nunca fui curiosa, em parte porque minha própria vida já era cheia de dificuldades. Tudo o que uma mulher que passou por um casamento destruído desejava era que cada dia corresse em paz. Mas há coisas que, mesmo que não queiramos ver, surgem diante de nossos olhos, de forma silenciosa e perturbadora. Do outro lado da rua ficava uma casa antiga, de 2 andares. As paredes estavam cheias de lodo, e o portão de ferro verde estava desbotado, sempre trancado, como se tentasse esconder o mundo inteiro lá dentro. Pela manhã, quando eu saía com minha bicicleta para o trabalho, a casa permanecia em silêncio. À noite, quando eu voltava exausta, uma luz amarela fraca brilhava através da janela do térreo.
por trás de uma cortina branca. No meio de uma vizinhança barulhenta, com choro de crianças e barulho de motos, aquela casa era estranhamente silenciosa, o que chamava a atenção. O dono da casa era Valdemar, um homem de pouco mais de 30 anos, alto, magro, com a pele queimada do sol e que andava sempre um pouco curvado, como se carregasse um peso invisível. Ele trabalhava como técnico de refrigeração. Às vezes, eu o via carregando sua caixa de ferramentas na garupa de uma moto velha, vestindo uma camisa desgastada de suor e com as mãos sujas de graxa. Ele falava pouco, apenas acenava com a cabeça para os vizinhos, não bebia e nunca levantava a voz. Por isso, para todos na ruela, ele era o exemplo de homem trabalhador, paciente e responsável. Sua esposa era Isolda. Dona Mercedes, a dona do cortiço onde eu morava, me contou que há pouco mais de um ano, Isolda sofrera um grave acidente de carro e, desde então, perdera os movimentos das duas pernas, dependendo de uma cadeira de rodas. Antes do acidente, ela gerenciava uma pequena confecção de roupas. Era uma mulher decidida e generosa. Dona Mercedes, enquanto descascava vegetais na calçada, suspirava. É uma pena, minha filha, uma mulher tão cheia de vida e, num piscar de olhos, a vida muda completamente. Sorte dela, ter o Valdemar para cuidar, porque hoje em dia poucos homens fariam isso. Eu apenas concordava. A vida dos outros não era da minha conta, mas, da porta da minha kitnet, eu costumava ver Isolda sentada na cadeira de rodas perto da janela do térreo. Ela era magra, muito pálida, com o cabelo preso em um coque baixo. O que me intrigava era que o olhar dela não parecia o de alguém confuso ou sem lucidez devido à doença. Era um olhar triste, profundamente triste, mas extremamente desperto. Às vezes, ao voltar do trabalho, eu a via olhando para fora por muito tempo, como se quisesse chamar alguém. Mas seus lábios apenas tremiam sem emitir som. Valdemar, ao menos na frente dos vizinhos, era impecável. Pela manhã, levava Isolda para tomar sol no quintal. Ao meio-dia, corria para casa para preparar a refeição, estender os lençóis e cuidar dela. Às vezes, eu o via ajeitando cobertor sobre as pernas de sua esposa, dizendo com voz mansa: "Fique quietinha, meu amor, vou comprar o remédio e já volto." As mulheres da vizinhança comentavam suspirando: "Homem como o Valdemar é raro. A esposa paralítica e ele cuida com todo o carinho." Todos o admiravam. Diziam que Isolda tinha tido azar no acidente, mas muita sorte por ter um marido que não a abandonou na hora da dificuldade. No começo, eu também pensava assim. Depois do que passei com Lauro, ver um homem cuidar da esposa com tanta paciência me causava uma mistura de melancolia e admiração. Eu pensava que, se meu ex-marido tivesse 1/10 daquela bondade, minha vida não teria sido destruída. Mas, morando tão perto, comecei a notar coisas estranhas. Quase todas as noites, por volta das 11 horas, quando a vizinhança já estava silenciosa, barulhos estranhos vinham daquela casa. Às vezes era o som de algo caindo no chão de cerâmica, às vezes o som da cadeira de rodas batendo de leve na parede. O mais assustador eram os gemidos abafados de Isolda, como se ela tentasse gritar, mas algo bloqueasse sua garganta. Da primeira vez que ouvi, achei que ela estivesse sentindo dores provocadas pela paralisia, mas o som se repetia noite após noite, me impedindo de dormir. Uma noite, por volta da meia-noite, saí para recolher as roupas do varal porque começava a chuviscar. Enquanto recolhia as peças, vi Valdemar no quintal, falando ao telefone com a voz extremamente baixa. O vento soprou e trouxe algumas palavras soltas, mas uma frase ecoou com clareza na noite fria. "Deixe-a viver mais uns dias, eu ainda preciso da assinatura." Fiquei paralisada, com a mão segurando uma blusa no varal. Que assinatura? De quem ele estava falando? Seria de Isolda.
Tentei afastar os maus pensamentos, repreendendo-me por desconfiar de um homem que se sacrificava tanto pela esposa. Afinal, eu era apenas uma inquilina temporária. Mal conseguia me sustentar. Que direito tinha de me meter na vida dos outros? Tentei esquecer, fingindo que tinha ouvido mal ou que o vento tinha distorcido as palavras. Mas a partir daquele dia, sempre que olhava para a casa da frente, sentia um aperto inexplicável no peito. Alguns dias depois, ao voltar do meu trabalho de lavadora de pratos, exausta, vi um lenço de tecido azul claro caído perto do portão de Valdemar. O portão estava apenas encostado. Lá dentro, Isolda estava na cadeira de rodas perto da entrada, olhando fixamente para o lenço, como se implorasse silenciosamente para que alguém o recolhesse. Hesitei por um momento, mas me aproximei. Peguei o lenço, o entreguei pela fresta do portão. Isolda esticou o braço para pegar. Sua mão estava gélida, tão magra que era possível ver cada osso e veia. Mas, quando nossos dedos se tocaram, ela segurou meu pulso com uma força surpreendente. Tomei um susto. Ela me encarou, com os lábios trêmulos, tentando emitir algum som. Inclinei-me e perguntei baixinho: Dona Isolda, quer me dizer alguma coisa? Está sentindo dor? Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dela, e seus dedos apertaram ainda mais o meu braço, como alguém que está se afogando e encontra um galho para se salvar. Mas, naquele exato momento, ouvi passos. Valdemar vinha da cozinha com um copo de remédio na mão. Ao ver a esposa segurando meu braço, ele hesitou por uma fração de segundo, mas logo recuperou o sorriso gentil de sempre. Ah, a Isolda está te incomodando de novo? Ele colocou o copo sobre a mesa e, com delicadeza, afastou a mão de sua esposa do meu pulso. Ela está doente há muito tempo e fica ansiosa. Acha que todo mundo vai abandoná-la. Não repare, por favor. Apressei-me em dizer que não era nada. Valdemar me agradeceu com sua voz mansa e um olhar de desculpas. Mas, enquanto ele puxava a cadeira de rodas de Isolda para dentro, olhei para os olhos dela uma última vez. Não era o olhar de alguém confuso pela doença. Era um pedido de socorro claro, desesperado e cheio de pavor. Naquela noite, deitada no meu quarto estreito, ouvindo a chuva bater no telhado, meu coração estava pesado. Repeti para mim mesma que não deveria me envolver, que já tinha problemas demais. Mas a mão gelada de Isolda e aquele aperto desesperado não saíam da minha mente. Eu não imaginava que, poucos dias depois, próprio Valdemar viria me procurar com uma proposta que eu acharia ser minha, salvação financeira, mas que seria o primeiro passo para me empurrar para uma noite de terror. Cerca de uma semana após o episódio do lenço, eu continuava tentando me convencer de que tudo era fruto da minha imaginação. Não queria que o trauma do meu antigo casamento violento me transformasse em uma mulher paranoica que via perigo em toda parte. Mas quanto mais tentava esquecer, mais meus olhos se voltavam para a casa da frente. Quando via a janela fechada, sentia um alívio temporário, mas qualquer ruído estranho me fazia congelar. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de sair do restaurante com o corpo cheirando a gordura e detergente. Minhas mãos estavam vermelhas e ardendo de tanto tempo na água. Eu carregava uma sacola com restos de comida que o dono do restaurante me dera e caminhava pela ruela escura. Tinha chovido há pouco, o asfalto refletia as luzes fracas dos postes e o ar estava abafado. Tudo o que eu queria era tomar um banho e me deitar, mesmo que meu jantar fosse apenas arroz, amanhecido com um pouco de legumes. Ao chegar perto do cortiço, vi Valdemar parado ali. Sua moto velha estava estacionada ao lado, com a caixa de ferramentas amarrada na garupa. Ele usava um casaco desgastado, tinha o cabelo úmido da chuva e parecia mais cansado do que o habitual. Ao me ver, ele hesitou e se aproximou. Ondina, você está voltando do trabalho agora? Fiquei alerta. Nunca tínhamos conversado mais do que cumprimentos formais.
O fato de ele estar ali me esperando me deixou desconfiada. Apenas concordei. Sim, acabei de chegar. O senhor precisa de algo? Valdemar olhou ao redor, como se temesse ser ouvido, e baixou o tom de voz. Preciso falar com você. Preciso pedir um favor, mas não sei se seria conveniente. Ouvindo a palavra favor, apertei a sacola de comida com mais força. Para uma mulher que vivia sozinha, favores pedidos por homens à noite raramente traziam coisas boas. Dei um sorriso forçado. Se for algo que eu possa ajudar, posso tentar. Mas se for muito difícil, talvez eu não consiga. Ele suspirou, olhando para o chão molhado. Eu sei que você trabalha duro, sai cedo e volta tarde. Não queria te incomodar, mas estou sem saída. A voz dele parecia tão sincera que qualquer pessoa teria se sensibilizado. Ele explicou que durante o dia conseguia cuidar de Isolda, mas ultimamente muitos clientes antigos o chamavam para consertar ar-condicionado e geladeiras à noite. Se eu não for, perco os clientes, mas não posso deixar a Isolda sozinha. Não fico em paz. Fiquei em silêncio, ouvindo. Ele continuou. Só preciso de uma mulher para ficar sentada ao lado dela por algumas horas à noite. Se ela tiver sede, dê água. Se for hora do remédio, dê o remédio. Se precisar ir ao banheiro, ajude-a. Só isso, nada pesado. Ele me olhou diretamente nos olhos. O olhar parecia cansado, mas havia algo oculto ali que eu não conseguia decifrar. Perguntei imediatamente. Por que não contrata uma enfermeira profissional? Elas têm experiência para isso. Valdemar parecia já ter a resposta pronta. Balançou a cabeça. Eu já contratei 2. Mas a Isolda gritava, jogava as coisas no chão e não deixava que encostassem nela. Desde o acidente, o temperamento dela ficou muito difícil. Mas, daquela vez que você pegou o lenço, vi que ela não reagiu mal com você. Talvez ela sinta simpatia por você. A menção ao lenço me fez hesitar. Lembrei-me da mão fria de Isolda e daquele olhar desesperado. Seria sensato entrar naquela casa de novo? Valdemar foi direto ao ponto. Eu te pago R$300 por noite, das 10 da noite às 5 da manhã. Se eu voltar mais cedo, você pode ir descansar e eu pago o valor integral. Fiquei estupefata. R$300 por noite. Para muitas pessoas, aquilo era pouco, mas para mim equivalia a 3 dias de trabalho duro na fábrica ou lavando pratos até minhas mãos sangrarem. Pensei no aluguel atrasado de 2 dias, na mensagem da minha mãe dizendo que meu pai precisava de remédios para as articulações, no miojo que eu teria que dividir novamente. Minha garganta secou. Ainda assim, recusei no início. Seu Valdemar, eu sou uma mulher sozinha. Ficar na sua casa, cuidando da sua esposa, à noite, pode gerar falatórios na vizinhança. Eu já fui casada. Sei como as fofocas das pessoas podem ser cruéis. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e assentiu devagar. Eu entendo, não quero te causar problemas, mas só te procurei porque sei que você é uma pessoa que já sofreu. Quem já sofreu de verdade não tem coragem de fazer mal a ninguém. Ele fez uma pausa e continuou com a voz ainda mais baixa. Preciso de alguém com coração, porque pessoas que só trabalham por obrigação me assustam. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Não porque eu confiasse totalmente nele, mas porque atingiram o ponto mais vulnerável do meu ser. Eu já tinha sido maltratada, abandonada e deixada em uma cama de hospital sem que ninguém se importasse. Por isso, ao lembrar de Isolda na cadeira de rodas atrás da janela, não pude deixar de sentir compaixão. Valdemar deve ter percebido minha fraqueza. Vendo minha hesitação, ele tirou um envelope do bolso do casaco. Aqui tem R$900, o equivalente a 3 noites adiantadas. Fique com ele. Se, depois da primeira noite, você achar que não dá certo, me devolve R$600. Eu não vou te forçar. Recuei imediatamente. Não, eu ainda não aceitei. Não posso pegar o dinheiro.
Ele colocou o envelope sobre o assento da minha bicicleta e disse, com um tom quase de súplica: guarde com você, por favor. Amanhã tenho um serviço de refrigeração urgente em uma fábrica na zona industrial. Preciso ir de qualquer jeito e realmente não tenho a quem recorrer. Olhei para o envelope sob a luz amarelada do poste. Parecia pesado como uma rocha. Eu sabia que, se pegasse aquele dinheiro, as coisas não seriam mais simples. Mas, se recusasse, como esqueceria o olhar de Isolda? Uma mulher doente, trancada em uma casa, um marido que todos elogiavam e os barulhos estranhos que só eu parecia ouvir na ruela. Talvez aquela fosse a oportunidade de descobrir o que realmente estava acontecendo. Disse que pensaria e daria a resposta no dia seguinte. Valdemar pareceu um pouco decepcionado, mas concordou. Ele subiu na moto e atravessou a rua em direção à sua casa. Antes de entrar pelo portão, olhou para trás e me deu aquele sorriso gentil de sempre. Mas, dessa vez, senti um calafrio. Naquela noite, sentei-me na kitnet, olhando para o envelope de R$ 900 sobre a mesa de plástico. Ao lado dele, o aviso de cobrança do aluguel, a receita dos remédios do meu pai e o prato de arroz amanhecido que eu ainda não tinha comido. Olhei para aquelas coisas por muito tempo. Minha razão me dizia para não me intrometer na vida alheia, mas a compaixão e a necessidade financeira me puxavam na direção oposta. Por fim, peguei o celular e enviei uma mensagem para Valdemar. Eu aceito ir amanhã, mas só vou cuidar da dona Isolda. Se eu notar qualquer coisa errada, eu vou embora imediatamente. Ele respondeu rapidamente: muito obrigado, Ondina. Fique tranquila, é apenas para cuidar de uma pessoa doente. Li a mensagem, mas não senti alívio. Do outro lado da rua, a casa escura exibia apenas aquela fraca luz amarela na janela do térreo. Eu não sabia se Isolda estava acordada ou não, e muito menos que aquela decisão me levaria a uma noite de horror que eu jamais esqueceria. No dia seguinte, exatamente às 9:30 da noite, eu já tinha tomado banho, mas continuava sentada na beira da cama, observando os ponteiros do relógio antigo avançarem lentamente. Durante todo o dia de trabalho na fábrica, minha cabeça esteve em outro lugar. Quase colei as etiquetas erradas nas caixas de papelão e fui chamada a atenção pelo supervisor. À noite, no restaurante, deixei cair um prato de cerâmica que, felizmente, o dono apenas relevou. Eu estava tensa, metade por medo dos falatórios, metade porque o olhar de Isolda me perseguia como um pedido desesperado de socorro. Às 10:50, tranquei minha kitnet. Guardei o envelope com o dinheiro na gaveta trancada e levei apenas meu celular, um lenço de bolso e um pequeno frasco de analgésico. A ruela estava mais escura do que de costume. Os postes de luz piscavam de forma intermitente, fazendo com que a casa da frente parecesse uma grande sombra ameaçadora no meio do bairro antigo. O portão de Valdemar estava apenas encostado, como ele prometera. Hesitei por alguns instantes, respirei fundo e empurrei o portão de ferro, que rangeu de forma estridente, me causando arrepios. Valdemar já estava esperando no quintal. Ao me ver, sorriu aliviado. Você veio, que bom. Tive medo de que mudasse de ideia. Respondi em voz baixa. Eu prometi que viria, mas como eu disse, farei o que estiver ao meu alcance. Se houver algo além das minhas capacidades, eu ligo para você voltar. Ele concordou rapidamente, parecendo ansioso para me fazer entrar na casa. Sim, claro. Qualquer coisa me ligue. Hoje o serviço é na zona industrial. Devo voltar quase de madrugada. Ele me conduziu até a sala de estar. A casa não era luxuosa, mas tinha uma limpeza fria, quase cirúrgica. Os móveis de madeira estavam polidos e na parede havia um quadro com a foto do casamento dele com Isolda. Na imagem, ela usava um vestido branco, sorrindo radiante, de pé ao lado do marido.
Senti um aperto no peito ao olhar para aquela foto. A mulher da foto e a mulher na cadeira de rodas pareciam duas pessoas completamente diferentes. Pouco mais de um ano havia se passado, mas parecia uma eternidade. Isolda estava no quarto do térreo. A porta estava entreaberta e a luz amarelada do abajur iluminava seu rosto pálido e magro. Quando entrei, ela levantou os olhos rapidamente para mim. Mas, como Valdemar estava ao meu lado, ela imediatamente baixou o olhar, mantendo as mãos imóveis sobre a manta fina que cobria suas pernas. Valdemar começou a apontar para os objetos, dando instruções detalhadas. A garrafa de água fica aqui, as toalhas limpas nesta gaveta, a comadre fica atrás da cortina do banheiro. Se ela precisar de algo, há uma campainha aqui ao lado esquerdo da cama. O remédio deve ser dado às 11 horas. Ela costuma dormir até o amanhecer depois de tomá-lo. Você só precisa ficar sentada ali na cadeira de fora observando. Perguntei. Esse remédio foi receitado pelo médico? Ele hesitou por um momento antes de responder sorrindo. Sim, são sedativos e relaxantes musculares. Ela costuma ter insônia e espasmos à noite. Se não tomar, passa a noite inteira se debatendo. Siga as instruções, não se preocupe. Ele me entregou um molho de chaves pequeno. Esta chave abre o portão. Esta abre a porta dos fundos. Mas é melhor não abrir para ninguém à noite. Esta área tem ficado perigosa ultimamente. As instruções pareciam normais, mas senti um tom de aviso implícito. Antes de sair, ele se inclinou e ajeitou a manta sobre as pernas de Isolda. A voz dele era tão carinhosa que qualquer pessoa de fora ficaria comovida. Meu amor, estou indo trabalhar e a Ondina vai ficar com você. Seja boazinha, não dê trabalho para ela. Isolda não respondeu. Ela apenas olhava fixamente para a mão dele, que tocava o braço da cadeira de rodas. Valdemar deu um tapinha suave no ombro da esposa, olhou para mim e disse: "Conto com você." Assenti. A porta principal foi fechada. O barulho do motor da moto no quintal foi se distanciando até desaparecer no silêncio da noite. Somente quando tive certeza de que ele havia partido, voltei-me para Isolda. Nesse exato momento, o olhar dela mudou completamente. Não havia mais a resignação de antes, mas sim um desespero e uma urgência tão profundos que dei um passo para trás. Ela olhava para mim, depois para a porta e, em seguida, para sua própria mão direita. Aproximei-me e perguntei em voz baixa: "Dona Isolda, está sentindo dor? Se estiver desconfortável, pisque para mim." Ela piscou uma vez e balançou a cabeça de forma quase imperceptível. Inclinei-me mais perto. A mão direita dela sobre a manta começou a tremer. No início, pensei que fosse apenas um espasmo involuntário, mas percebi que o dedo indicador dela tentava se mover de forma lenta, mas deliberada, batendo contra o tecido. Perguntei baixinho: "A senhora quer escrever?" Ela me olhou e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Rapidamente peguei um pequeno caderno e uma caneta da minha bolsa e os coloquei na mão dela. Mas os dedos dela estavam fracos demais. Assim que tentou segurar a caneta, ela escorregou e caiu no chão. Peguei a caneta de volta, sentindo meu coração acelerar. "Não tem problema, não se esforce. Vamos fazer com calma." Eu mesma não sabia o que significava fazer com calma. Apenas sentia que o perigo estava muito mais próximo do que eu imaginava. Às 11 horas em ponto, o alarme do celular de Valdemar que ele havia deixado, programado na cabeceira da cama, tocou. Assustei-me. Na tela aparecia a mensagem: "Dar remédio para Isolda." Abri o pequeno recipiente de plástico branco, como ele havia instruído. Dentro dele havia alguns comprimidos brancos, mas estavam soltos, sem cartela, sem rótulo e sem nome. Eram apenas pequenas pílulas brancas, sem identificação. Peguei um comprimido e o mostrei a Isolda.
Esse é o remédio que a senhora toma todos os dias. Ao ouvir a pergunta, o rosto dela empalideceu ainda mais. Coloquei o comprimido perto de seus lábios com um copo de água. Mas, antes que a pílula pudesse tocá-la, ela usou a mão direita para bater com força no meu braço. O copo de vidro caiu no chão de cerâmica, estilhaçando-se e molhando meus pés com a água fria. Fiquei assustada, curvei-me para recolher os cacos de vidro, enquanto o comprimido rolou para debaixo da cama. Quando me levantei, Isolda me encarava com os olhos cheios de lágrimas, os lábios trêmulos e a garganta emitindo um sussurro quase inaudível, mas que me fez congelar. Não, apenas uma palavra. Não, ela queria dizer para não tomar o remédio, para não confiar em Valdemar. Eu não sabia. Mas tinha certeza de que aquela pílula não era um simples sedativo. Olhei para o pote de plástico sem rótulo, para o rosto aterrorizado de Isolda e para a porta fechada da sala. Naquele instante, percebi que não podia simplesmente ignorar aquilo e seguir as ordens de Valdemar. Fingi agir naturalmente, falando alto como se estivesse conversando comigo mesma. O comprimido rolou para debaixo da cama. Depois eu procuro. Limpei a água, recolhi os cacos de vidro e os joguei na lixeira, fazendo tudo devagar para acalmar Isolda. Ela acompanhava cada movimento meu com um olhar que misturava gratidão e pavor. Sussurrei para ela: não vou forçar a senhora a tomar isso hoje, mas por favor, mantenha a calma. Qualquer coisa, faça um sinal para mim. As horas seguintes passaram de forma arrastada e opressiva. Sentei-me na cadeira, ao lado da cama, sem ousar fechar os olhos. Do lado de fora, o vento balançava as árvores contra o telhado de zinco, produzindo ruídos que pareciam passos no quintal. Isolda também não dormia. Ela mantinha os olhos fixos na porta e, de vez em quando, batia levemente com o dedo indicador no braço da cadeira de rodas. Pensei em enviar uma mensagem para Valdemar, perguntando que horas ele voltaria, mas desisti. Não queria que ele desconfiasse de que eu não tinha dado o remédio. Por volta das 2 da madrugada, quando toda a vizinhança estava em completo silêncio, ouvi o portão de ferro se abrir de forma extremamente sutil. Meu coração disparou. Achei que Valdemar estivesse voltando mais cedo, mas os passos no quintal não pareciam os de um homem calçando botas de trabalho pesadas. Eram passos leves, rápidos, de alguém que conhecia muito bem o caminho na escuridão. Apaguei rapidamente a luz do quarto e espiei pela fresta da porta da sala. Uma mulher usando um casaco preto, boné e máscara de proteção estava entrando no casa. Ela não bateu na porta, simplesmente usou uma chave própria para abrir a porta principal, agindo como se estivesse em sua própria casa. Na mão, ela carregava uma pequena maleta médica cinza. Voltei-me para olhar Isolda. O rosto dela estava completamente lívido, os olhos arregalados de horror. Ao ver aquela reação, entendi imediatamente que aquela mulher não estava ali para ajudar. Fiquei estática atrás da porta entreaberta, com uma mão cobrindo minha própria boca para não emitir som, e a outra apertando o celular com tanta força que os dedos doeram. Aquela mulher desconhecida movia-se com extrema naturalidade. Ela não acendeu as luzes principais, apenas a luminária da sala de estar, o que era suficiente para que eu visse sua silhueta magra e a maleta cinza pendurada em seu ombro. Cada movimento dela era preciso e rápido, como se fizesse aquilo constantemente. Ela foi direto para um armário de madeira encostado na parede da sala. Via curvar-se, abrir a segunda gaveta de baixo para cima, revirar alguns papéis e retirar uma pasta com capa azul. Ela abriu a pasta sob a luz fraca e praguejou baixinho. Ainda não assinou. Que mulher teimosa! Meu coração batia no peito como um tambor. Que pasta era aquela? Porque uma, estranha, sabia exatamente onde ela estava guardada e porque possuía as chaves da casa de Valdemar?
Pensei em ligar para a polícia, mas se o telefone fizesse qualquer barulho, eu e Isolda seríamos descobertas imediatamente. Recuei silenciosamente para trás de uma cortina perto do quarto, escondendo-me no vão escuro entre o guarda-roupa e a parede. Dali, eu conseguia ver a entrada do quarto de Isolda, mas não sabia se seria vista por ela. O suor frio escorria pelo meu pescoço, apesar do ar frio da noite. A mulher guardou a pasta de volta na gaveta, pegou a maleta cinza e caminhou em direção ao quarto de Isolda. A porta foi empurrada por completo. Isolda, sentada na cadeira de rodas ao lado da cama, estava com o corpo rígido. Ao ver a mulher, seus olhos se arregalaram e suas mãos começaram a tremer violentamente. A intrusa abaixou a máscara, revelando um rosto bonito, mas com um olhar tão frio que me causou arrepios. Ela se inclinou bem perto do rosto de Isolda, disse com uma voz pausada e cortante: "Você tem uma resistência impressionante para continuar viva." Isolda tentava abrir a boca para gritar, mas apenas sons abafados e desesperados saíam de sua garganta. As lágrimas escorriam por suas bochechas pálidas. A mulher esticou a mão para limpar as lágrimas de Isolda, mas o gesto não tinha nenhuma ternura. Parecia apenas o ato de limpar uma sujeira em uma mesa. Ela deu um sorriso de deboche. "Não me olhe assim. Se tivesse assinado os papéis desde o início, não estaria passando por esse sofrimento. Para que guardar essa casa e essa confecção? Suas pernas não vão mais andar mesmo." Senti um calafrio na espinha ao ouvir aquilo. Naquele momento, compreendi que aquela mulher não era uma enfermeira ou cuidadora vinda para ajudar. Uma profissional de saúde jamais falaria daquela forma com um paciente. E ninguém, com um mínimo de humanidade, torturaria psicologicamente uma pessoa paralisada. Peguei o celular, tentando acionar o gravador, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. A mulher abriu a maleta e retirou uma pequena seringa, já preparada com líquido transparente. Não sabia o que havia ali dentro, nem ousava imaginar. Isolda começou a balançar a cabeça desesperadamente, e a cadeira de rodas moveu-se levemente com o tremor de seu corpo. A mulher colocou a mão sobre o ombro de Isolda, forçando-a para baixo. "Colabore. Depois disso, você não vai mais precisar sofrer. Viver desse jeito, metade viva e metade morta, para que insistir?" Dito isso, ela se inclinou em direção ao acesso do soro de Isolda. Naquele instante de pânico, minha mente ficou em branco. Eu sabia que, se continuasse escondida, Isolda seria assassinada diante de mim, mas se eu saísse, seria apenas uma mulher desarmada contra uma criminosa, sem saber se havia mais alguém do lado de fora. Recuei um passo com medo, mas meu cotovelo bateu em um copo de vidro que estava sobre uma mesinha atrás da cortina. O copo caiu no chão de cerâmica e se despedaçou com um barulho enorme. Aquele som cortou o silêncio da casa. A mulher virou-se assustada. Seus olhos varreram a sala e pararam exatamente onde eu estava escondida. Por alguns segundos, ficamos paralisadas. Saí de trás da cortina, pálida, mas tentando manter a voz firme. Eu fui contratada pelo Valdemar para cuidar da dona Isolda esta noite. A mulher me olhou de cima a baixo, estreitando os olhos. "Quem é você? Quem te deu permissão para estar aqui?" Engoli em seco e repeti. "O seu Valdemar me contratou. Ele disse que ia consertar um aparelho de refrigeração e me pediu para ficar com a dona Isolda até o amanhecer." Ao ouvir o nome de Valdemar, ela hesitou por um momento, mas logo seus lábios se curvaram em um sorriso que me causou náuseas. "Ah, entendi. Então ele finalmente encontrou um bode expiatório." Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. Bode expiatório? O que ela queria dizer com aquilo? Valdemar não me contratara para cuidar de sua esposa?
Antes que eu pudesse formular qualquer pergunta, ela avançou rapidamente em minha direção. Nesse mesmo instante, Isolda usou todas as suas forças para empurrar a cadeira de rodas para o lado. A cadeira bateu com força contra as pernas da mulher, fazendo-a perder o equilíbrio. A seringa escapou de sua mão, caindo no chão e rolando até os meus pés. Sem pensar, abaixei-me rapidamente e peguei a seringa. A mulher soltou um grito de raiva. "Me dá isso aqui!" E avançou sobre mim, puxando meu cabelo com força para trás. Senti uma dor aguda no couro cabeludo e as lágrimas arderam nos meus olhos. Segurei a seringa contra o peito com toda a minha força, gritando enquanto tentava me desvencilhar. "O que você quer fazer com ela? O que tem aqui dentro?" Ela não respondeu. Apenas tentava torcer meus dedos para tirar a seringa da minha mão. Nós nos debatemos pela sala escura, batendo contra cadeiras e mesas, derrubando objetos que faziam barulho ao cair. Isolda, ao lado, batia desesperadamente com a mão na lateral da cadeira de rodas, tentando emitir sons para chamar socorro. Mas a ruela estava deserta, a casa estava trancada e os gritos fracos dela eram abafados pelas paredes grossas. No momento em que achei que minhas forças iam se esgotar e eu perderia a seringa, ouvi o barulho de uma moto freando bruscamente no quintal. A porta principal foi aberta com violência e Valdemar apareceu, ofegante e com a expressão tensa. Naquele instante, senti um alívio imenso, quase chorei de alegria. Achei que ele estivesse chegando na hora certa, que eu e Isolda finalmente estaríamos salvas. Gritei para ele: "Seu Valdemar, essa mulher tentou injetar alguma coisa na dona Isolda." Mas Valdemar não agiu como um marido desesperado ao saber que a esposa corria perigo. Ele olhou para a seringa na minha mão, depois para a mulher misteriosa e seus olhos ficaram completamente sombrios. A primeira coisa que saiu de sua boca não foi uma pergunta sobre o estado da esposa, nem se eu estava ferida. Ele cerrou os dentes e disse com uma voz fria que ecoou pela sala: "Yara, por quê? Você não aplicou o remédio antes que ela visse?" Fiquei paralisada, com a seringa ainda firme na mão. Todo o som ao meu redor pareceu desaparecer. A mulher, Yara, soltou meu cabelo, respirando com dificuldade, mas sem demonstrar mais nenhum sinal de pânico. Isolda começou a chorar baixinho, com um pranto abafado que cortava o coração. Foi naquele exato momento que percebi que o homem mais perigoso daquela casa não era a mulher que havia invadido a propriedade no meio da noite, mas sim o marido que todos na ruela consideravam um exemplo de bondade. Aquele que havia me pago R$ 300 para me atrair para aquela armadilha de terror. As palavras de Valdemar fizeram o sangue congelar em minhas veias. Olhei para ele, depois para Yara, e uma única certeza se fixou em minha mente. Eu tinha sido enganada. O homem que toda a vizinhança admirava pelo cuidado com a esposa, paralisada, que havia me implorado para ajudá-lo, na verdade planejava aquilo desde o início. Ele não queria que eu cuidasse de Isolda. Ele precisava de alguém presente na casa naquele momento exato. Uma mulher pobre, solitária, divorciada e sem ninguém para defendê-la. Se algo terrível acontecesse à sua esposa, toda a culpa recairia sobre mim. Recuei um passo, segurando a seringa com firmeza. Valdemar olhou para mim e o sorriso dócil que ele costumava exibir sumiu completamente, revelando um olhar gelado e impiedoso. Ele estendeu a mão e disse com tom ameaçador: "Me dá isso." Tentei manter a calma e perguntei: "Que substância é essa? O que você quer fazer com a sua esposa?" Ele deu uma risada curta e seca. "Você faz perguntas demais, Ondina. Seu trabalho era apenas pegar o dinheiro e fazer o que eu mandei. Não tente bancar a heroína." Yara ajeitou o cabelo bagunçado após a briga, olhando para mim com ódio. Valdemar olhou para ela e reclamou: "Yara, eu disse para fazer isso de forma discreta."
Como você deixou que ela percebesse? Foi então que soube o nome dela, Yara. Um nome suave para uma pessoa tão perversa. Ela franziu a testa e respondeu irritada. Essa garota estava escondida no quarto. Você me garantiu que só a sua esposa estaria aqui. Valdemar rangeu os dentes. Então vamos resolver isso de uma vez. De qualquer forma, ela já está segurando a seringa. Ao ouvir a palavra resolver, senti um arrepio na espinha. Olhei para Isolda, que tentava erguer a cabeça, emitindo sons fracos de protesto. Sua mão direita batia repetidamente no braço da cadeira de rodas, como se me implorasse para fugir dali. Havia uma dor profunda e uma impotência terrível em seus olhos. Uma mulher aprisionada em um corpo doente, sabendo que seria assassinada, sem poder gritar por socorro ou correr de sua própria casa. Valdemar avançou em minha direção. Tentei esconder a seringa atrás do corpo, mas ele foi mais rápido e segurou meu pulso com força. Senti uma dor aguda e soltei um gemido. Ele começou a forçar meus dedos a se abrirem, sussurrando com raiva: uma mulher divorciada e sem nada como você. Se desaparecer, ninguém vai vir procurar. Seja inteligente, colabore, e eu te dou um dinheiro para você sumir daqui. Encarei-o e disse com a voz embargada: você não teme a justiça? Ela é sua esposa. Ele sorriu com desprezo. Esposa? Ela é apenas um fardo preso a essa cadeira de rodas que se recusa a assinar os documentos de transferência. Yara abriu a maleta cinza e pegou um par de luvas de borracha, dizendo com voz fria: não perca tempo conversando. Vamos deixar as digitais dela na seringa e, depois, chamamos a emergência. Uma cuidadora despreparada que aplicou a dosagem errada por engano. A polícia vai acreditar facilmente. Fiquei horrorizada com a crueldade do plano. O plano estava traçado nos mínimos detalhes. Valdemar me contratara por R$300, não por confiar em mim, mas porque eu era a pessoa perfeita para carregar a culpa. Uma mulher solitária, com um histórico de problemas conjugais e precisando desesperadamente de dinheiro. Se o plano fosse executado, a polícia acreditaria que eu tinha cometido um erro fatal por ganância ou negligência, e não suspeitaria do marido que todos consideravam um santo. Valdemar continuava forçando minha mão para segurar a seringa. Eu me debatia, mas a força dele era muito superior à minha. No meio do desespero, lembrei-me de um conselho que minha mãe me dera quando eu era criança. Quando estiver em perigo, não chore apenas. Procure uma saída. Respirei fundo, parei de resistir e deixei meu corpo amolecer, fingindo estar sem forças. Minha voz saiu trêmula. Por favor, me deixe beber um copo de perdo. Água. Estou com muito medo. Minhas pernas estão falhando. Eu faço o que vocês quiserem, mas me deem um copo de água primeiro. Valdemar olhou para mim com desconfiança. Yara alertou imediatamente. Não caia na conversa dela. Mas ele achou que eu era apenas uma mulher fraca que tinha se rendido diante da ameaça. Ele apontou para a mesa com a cabeça. Vá rápido. Não tente nenhuma bobagem. Caminhei lentamente em direção ao filtro de água, perto da cabeceira da cama de Doris. Isolda. Cada passo fazia meu coração bater de forma ensurdecedora. Notei uma tomada antiga na parede, onde o abajur e o ventilador estavam ligados juntos. Logo abaixo da tomada, havia a poça de água do copo que Isolda havia derrubado antes e que eu ainda não tinha terminado de secar completamente. Peguei a jarra de água, com as mãos tremendo de verdade. Quando Yara se inclinou para pegar uma luva que havia caído no chão, joguei toda a água da jarra diretamente na tomada ligada. Houve um pequeno estouro, faíscas brilharam intensamente e a lâmpada do abajur piscou várias vezes antes de se apagar por completo. A casa inteira ficou na mais absoluta escuridão. Yara soltou um grito assustado e Valdemar praguejou, soltando meu braço involuntariamente. Imediatamente me joguei em direção a Isolda.
No escuro, tateei até encontrar as alças da cadeira de rodas e comecei a empurrá-la em direção à porta dos fundos. Isolda estava tremendo, mas entendeu meu plano. Quando a cadeira de rodas bateu em uma cadeira de madeira no caminho, ela usou todas as suas forças para dar um chute na cadeira com a perna direita. A cadeira caiu com um estrondo, bloqueando o caminho de Yara, que tentava nos seguir. Fiquei estupefata por um segundo. A perna de Isolda havia se movido. Mesmo que, de forma fraca e com muita dor, aquilo provava que ela não estava completamente paralisada, como Valdemar dizia aos vizinhos. Yara tropeçou na cadeira no escuro e gritou: "Ela está fugindo!" E a voz de Valdemar ecoou lá de trás: "Pegue ela! Se ela sair daqui, nós estamos arruinados." Não olhei para trás. Empurrei a cadeira de rodas pela porta dos fundos. As rodas bateram no degrau de cimento, fazendo Isolda quase cair para a frente. Segurei-a firme pelos ombros e sussurrei: "Resista, por favor. Vou tirar a senhora daqui." A respiração dela estava ofegante e suas mãos frias seguravam meus braços com força. Atrás de nós, ouvia-se o barulho de Valdemar derrubando os móveis no escuro, os gritos de Yara e os passos que se aproximavam rapidamente. A ruela de trás estava completamente deserta e escura, cheia de poças de água e lixo acumulado. Mas, naquele momento, aquele caminho escuro representava nossa única chance de sobrevivência. Empurrei a cadeira de rodas com toda a minha força pela escuridão. As rodas batiam nas pedras soltas e quase travaram algumas vezes, mas continuei correndo. Sabia que, se parássemos por um segundo, perderíamos a chance de revelar a verdade. Naquela noite, eu deixara de ser uma simples cuidadora contratada, passara a ser a única testemunha de um crime terrível. E sabia que, se falhasse, não apenas Isolda perderia a vida, mas eu também seria condenada por um crime planejado por outros. Não sei por quanto tempo empurrei aquela cadeira de rodas. Na minha mente restavam apenas os sons das rodas batendo no asfalto quebrado, minha própria respiração pesada e os passos dos perseguidores, que pareciam cada vez mais próximos. O beco atrás da casa era escuro, cercado por muros altos e úmidos, com poças de água suja da chuva. As rodas da cadeira travavam frequentemente em pequenos obstáculos. A cada solavanco, meu coração saltava de pavor de ser alcançada por Valdemar ou Yara. Felizmente, a área atrás da casa de Valdemar dava para uma antiga ruela com galpões abandonados, que os moradores locais costumavam usar para descartar entulho de obras. Eu já tinha ajudado Dona Mercedes a estender lençóis por ali e me lembrava de um pequeno depósito de madeira cuja porta estava com as dobradiças quebradas, bastando empurrar para entrar. Com muito esforço, puxei Isolda pelo batente de cimento baixo, empurrando a cadeira de rodas para dentro do local escuro. Fechei a porta de madeira atrás de nós. O cheiro de poeira, madeira mofada e sacos velhos de cimento quase me fez tossir. No escuro, desabei no chão, com as pernas tremendo tanto que não conseguia ficar em pé. Isolda também respirava com dificuldade, apertando as mãos contra a cadeira de rodas. Do lado de fora, a voz de Valdemar ecoou de longe. "Ondina, você não tem como escapar. Você está sequestrando a minha esposa." Cobri minha boca com a mão, tentando não fazer nenhum barulho. Senti-me extremamente pequena e desamparada. Uma mulher divorciada, sem dinheiro e sem família na cidade, escondida em um depósito abandonado com uma pessoa doente em uma cadeira de rodas. Bastava Valdemar gritar para que a vizinhança inteira acreditasse que eu era a criminosa. Alguns minutos depois, o som dos passos dele começou a se afastar. Provavelmente acharam que tínhamos corrido em direção à avenida principal. Liguei a lanterna do celular com cuidado, cobrindo a luz com a palma da mão para não chamar atenção. O rosto de Isolda estava pálido.
os lábios ressecados e a testa coberta de suor frio. Perguntei baixinho: Dona Isolda, está me ouvindo? Precisamos chamar a polícia ou uma ambulância. Ao ouvir a palavra polícia, ela começou a balançar a cabeça desesperadamente. Ela esticou a mão direita para tocar o chão coberto de poeira. Percebi que ela queria escrever algo e apontei a luz do celular para o chão. O dedo dela moveu-se lentamente, desenhando letras trêmulas na fina camada de poeira. Tive que me esforçar para ler as primeiras palavras. Não acidente. Fiquei sem fôlego. O que ela queria dizer? Que o acidente que a deixara paralisada não tinha sido um acidente? Isolda fechou os olhos, lágrimas rolaram por seu rosto e ela continuou a escrever. Dessa vez, desenhou palavras que me deixaram horrorizada. Ele me empurrou. Senti um calafrio terrível. Valdemar, o marido dedicado que todos na Ruela admiravam, não estava apenas tentando matá-la naquela noite. Ele fora o próprio autor da tragédia que a deixara naquela cadeira de rodas há mais de um ano. Tentei manter a voz calma e perguntei em sussurro: Dona Isolda, pode me explicar melhor? Se for difícil escrever muito, apenas balance a cabeça ou isque. Ela olhou para mim com profunda angústia. Comecei a fazer perguntas diretas. Os freios da sua moto foram sabotados? Ela assentiu com a cabeça. O Valdemar sabia disso? Ela assentiu novamente. Foi ele quem fez isso. Ela fechou os olhos com força, chorando, e balançou a cabeça, confirmando. Tive que me apoiar na parede para não cair. Tudo o que eu tinha visto e ouvido, as pílulas sem rótulo, as conversas misteriosas de Valdemar à noite, a presença de Yara eram peças de um plano macabro que já durava muito tempo. Isolda tentou colocar a mão perto do bolso de sua blusa de moletom, mas a roupa hospitalar larga estava vazia. Perguntei: O que a senhora está procurando? Ela voltou a escrever na poeira duas palavras: propriedades, bens. Aos poucos, através de perguntas simples e das letras trêmulas desenhadas no chão, compreendi toda a história. Antes do acidente, Isolda era dona de uma pequena confecção de roupas bem-sucedida no bairro. A casa de 2 andares e o terreno dos fundos eram herança de seus pais e estavam registrados apenas no nome dela. Ela era uma mulher independente e sempre se recusara a incluir o nome de Valdemar nas escrituras, pois ele tinha um histórico de investimentos fracassados e dívidas de jogo. Essa recusa alimentou um ódio silencioso nele. Após o acidente, Valdemar a levou para casa sob o pretexto de cuidar dela. Mas, na verdade, a mantinha isolada do mundo, tentando forçá-la a assinar documentos de transferência de bens e uma procuração para vender a confecção. Perguntei: Aquela pasta azul que a Yara estava mexendo na sala continha esses documentos de transferência? Isolda confirmou com a cabeça e escreveu mais uma palavra: seguro. Entendi que Valdemar não queria apenas os bens imobiliários, ele também queria receber uma grande apólice de seguro de vida que Isolda tinha em seu nome. A morte dela era o último obstáculo para ele herdar tudo. Lembrei-me dos comprimidos sem rótulo que ele a forçava a tomar. Mostrei o comprimido que tinha guardado no meu bolso. Esse remédio é o que te deixa fraca? Ela olhou para a pílula com pavor, assentiu repetidamente e tentou pronunciar algumas palavras fracas. Sedativos, dormir, não falar. Compreendi que Isolda era dopada constantemente com calmantes e sedativos fortes para manter seu corpo debilitado e sua mente confusa. Dessa forma, Valdemar podia facilmente convencer a vizinhança de que ela sofria de delírios e instabilidade mental decorrentes do trauma do acidente, tornando-a incapaz de se defender. Mas Isolda não tinha desistido de lutar. Ela apontou para o meu celular e escreveu na poeira: celular antigo. Perguntei: a senhora tem um celular antigo escondido? Ela assentiu. Ele tem provas. Ela confirmou com os olhos brilhando no escuro. E escreveu mais algumas letras. Gravação: Valdemar. Yara.
remédio. Compreendi que naquele aparelho antigo havia gravações de conversas comprometedoras entre Valdemar e Yara sobre a administração dos sedativos e o plano de falsificação de assinaturas. Mas Isolda não conseguiu explicar onde o celular estava escondido. Nesse momento, Isolda segurou minha mão com força e, com muita dificuldade, pronunciou algumas palavras roucas de sua garganta. Minha mãe. Inclinei-me perto. Sua mãe, ela desenhou na poeira de forma trêmula. Eunice, seguido de Asilo. Fiquei em silêncio. Isolda tinha uma mãe idosa, Dona Eunice. Ela tentou explicar o que tinha acontecido. Valdemar havia mentido para a idosa, dizendo que o estado mental de Isolda, após o acidente, era violento e que a presença da mãe piorava suas crises. Ele convencera Dona Eunice a se mudar para uma casa de repouso privada, alegando que lá ela receberia melhores cuidados. Na verdade, foi uma manobra para afastar a única pessoa que poderia proteger Isolda de suas garras. Sem a mãe por perto, Isolda ficou completamente isolada e vulnerável dentro de sua própria casa. Perguntei com a voz embargada: Dona Isolda, a senhora quer que eu vá atrás do celular primeiro ou que eu encontre sua mãe? Ela me encarou por um longo tempo. Naquele olhar, vi o amor e a preocupação de uma filha que colocava a segurança da mãe acima de sua própria vida. Ela escreveu lentamente na poeira, com traços decididos: Salve minha mãe primeiro. Lágrimas encheram meus olhos. Uma mulher que acabara de escapar da morte, debilitada em uma cadeira de rodas, não pensava em seus bens ou em vingança, mas, sim, na segurança de sua mãe que havia sido enganada. Segurei as mãos frias dela e disse baixinho: Eu prometo que vou encontrar a sua mãe, mas a senhora precisa ser forte e resistir aqui. Precisa viver para contar a verdade. A noite continuava escura e perigosa. Valdemar poderia estar nos procurando nos arredores, e Yara poderia ter voltado à casa para eliminar os vestígios. Eu sabia que não podíamos ficar escondidas naquele depósito por muito tempo, mas agora eu tinha um propósito claro. Aquela situação não envolvia apenas salvar Isolda, mas também resgatar uma mãe idosa que havia sido separada de sua filha por pura ganância. Levei Isolda para o canto mais escondido do depósito, cobrindo-a com algumas caixas de papelão vazias e lonas velhas. Não era seguro tentar transportá-la, agora naquele estado debilitado. Ela estava fraca demais e chamaria muita atenção. E Valdemar certamente estaria vigiando os arredores. Ajeitei meu próprio casaco sobre as pernas dela e sussurrei: Fique aqui bem quietinha e não faça barulho. Vou buscar sua mãe e voltarei para buscar a senhora. Eu prometo, eu volto. Isolda me olhou com lágrimas nos olhos, mas assentiu. Ela pegou minha mão e escreveu na minha palma com o dedo: Cuidado. Aquelas duas palavras me comoveram profundamente. Saí do depósito com cuidado, puxando a porta e colocando alguns pedaços de madeira velha na frente para que parecesse abandonado há muito tempo. Depois, segui pelo beco escuro de trás, evitando as ruas principais iluminadas, e chamei um mototáxi por aplicativo para ir até o endereço da casa de repouso que Isolda havia me indicado. O asilo ficava na saída da cidade, cercado por muros altos e árvores antigas. O dia começava a amanhecer. A neblina cobria a entrada daquele local silencioso, limpo e frio. Meu coração batia rápido. Eu não tinha nenhum documento de parentesco com Isolda ou com Dona Eunice. E se eu dissesse a coisa errada, os funcionários poderiam suspeitar e ligar diretamente para Valdemar. Mas, pensando em Isolda no depósito escuro, respirei fundo para manter a calma. Disse na recepção que era uma conhecida da família e que Valdemar havia me pedido para trazer alguns pertences pessoais para Dona Eunice. Por causa da minha aparência humilde e cansada, a atendente não desconfiou.
pediu que eu aguardasse e mandou chamar a idosa. Minutos depois, uma senhora de cerca de 60 anos apareceu na sala de visitas. Ela era magra, tinha os cabelos brancos bem arrumados e um olhar desconfiado. Ao me ver, franziu a testa. "Quem é você? Nunca te vi antes." Levantei-me e a cumprimentei. "Meu nome é Undina. Moro perto da casa de Isolda." Ao ouvir o nome da filha, Dona Eunice estremeceu, mas manteve a guarda alta. Meu genro me disse que havia uma mulher estranha rondando a casa ultimamente. "É você?" Fiquei chateada ao perceber que Valdemar já havia preparado o terreno para me descredibilizar diante da idosa. Sentei-me em frente a ela e disse com calma: "Eu sei que a senhora tem motivos para desconfiar de mim. Não a culpo por isso, mas imploro que me ouça por 5 minutos. Depois, se a senhora quiser me mandar embora ou chamar a polícia, eu não vou impedir." Dona Eunice me encarou por alguns instantes e disse friamente: 5 minutos. Tirei o comprimido sem rótulo do bolso e o coloquei sobre a mesa. Em seguida, peguei o celular e reproduzi uma gravação de áudio que eu havia conseguido fazer durante a discussão entre Valdemar e Yara na sala de estar. No áudio, ouvia-se claramente a voz furiosa dele cobrando Yara por não ter aplicado a injeção a tempo. A fisionomia de Dona Eunice mudou drasticamente. Ela pegou o celular da minha mão e ouviu a gravação de novo, e depois mais uma vez. Seus lábios tremiam, mas ela não conseguia falar. Continuei explicando em tom baixo. "Ontem à noite, fui contratada por Valdemar para passar a noite cuidando de Isolda. Mas de madrugada, aquela mulher, Yara, entrou na casa com uma seringa para aplicar algo em Isolda. Quando Valdemar chegou, ele não tentou defender a esposa. Ele brigou com Yara por ter deixado que eu visse o plano." Dona Eunice segurou o braço da cadeira com força, com os olhos marejados. "Ah, Isolda, minha filha ainda está viva?" Aquela pergunta revelou a dor daquela mãe. Assenti rapidamente. "Sim, ela está viva. Consegui tirá-la de lá e a escondi em um local seguro temporariamente. Ela me implorou para vir buscar a senhora primeiro." Dona Eunice desabou em lágrimas. Um choro contido, típico de pessoas mais velhas que guardam a dor por muito tempo, mas que transmitia uma profunda angústia. Ela cobriu o rosto com as mãos e sussurrou: "Meu Deus, Isolda, como eu fui tão tiguã." Depois de se acalmar, ela me contou a verdade. As duas sempre tiveram um gênio forte e discutiam frequentemente antes do acidente sobre a administração da confecção de roupas e sobre o fato de Isolda focar muito no trabalho e adiar planos pessoais. Valdemar se aproveitara dessas divergências para se fazer de vítima diante da sogra, queixando-se de que Isolda o humilhava e de que ficara mentalmente instável e agressiva após o acidente. "Eu acreditei nele", disse Dona Eunice com a voz trêmula. "Ele dizia que o médico recomendava silêncio e repouso absoluto para ela, e que minha presença a deixava mais agitada. Achei que estava ajudando ao me afastar, mas na verdade deixei minha filha sozinha nas mãos daquele monstro." Ela deu um leve tapa em si mesma, mas segurei sua mão. "Não faça isso, Dona Eunice. O mais importante agora é salvar a Isolda, não se culpar. A senhora ainda pode ajudá-la. Ela precisa que a senhora fique do lado dela." Dona Eunice limpou as lágrimas, demonstrando uma força renovada nos olhos. Segurou minha mão com firmeza. "Me tire daqui. Não vou deixar minha filha sofrer sozinha mais nenhum segundo." Olhei para o corredor, preocupada. Embora o asilo não fosse uma prisão, retirar uma idosa sem a autorização do responsável legal, que era Valdemar, poderia causar problemas. Dona Eunice entendeu meu receio, chamou a atendente e disse que estava sentindo fortes dores no peito e precisava que eu a levasse ao hospital de sua preferência imediatamente. Diante da insistência dela, a funcionária não se opôs e apenas solicitou que ela assinasse um termo de saída temporária. Assim que saímos pelo portão principal,
Dona Eunice pegou meu celular emprestado e ligou para um contato salvo como seu Agenor. Ela foi direta. Agenor, sou eu, Eunice. Eu errei muito. A Isolda está em perigo. Se você ainda tem consideração pela nossa família, me ajude agora. Do outro lado da linha, uma voz masculina madura e firme respondeu prontamente. Eunice, onde você está? Não vá para a casa da Isolda. Me envie a sua localização. Estou a caminho. Dona Eunice desligou e me explicou. O Agenor é meu irmão mais novo. Ele é ex-policial civil aposentado. Ele conhece os procedimentos legais e tem contatos. Não podemos enfrentar o Valdemar de mãos vazias. Senti um grande alívio. Eu já não estava mais sozinha naquela batalha. Tínhamos a mãe de Isolda e o apoio de um ex-policial experiente para nos ajudar a revelar a verdade. Durante o trajeto de volta no táxi, fiquei olhando para a tela do meu celular constantemente. Não havia ligações perdidas de Valdemar, mas aquele silêncio me parecia extremamente suspeito. Um homem calculista como ele não ficaria parado após perder o controle da situação. Certamente ele tentaria reverter a narrativa antes que pudéssemos apresentar as provas à polícia. Minhas suspeitas se confirmaram quando o táxi se aproximava do bairro. Meu celular começou a vibrar insistentemente com dezenas de notificações do grupo de mensagens da Associação de Moradores da Ruela. Dona Mercedes, a dona do cortiço, enviara a primeira mensagem. Ondina, onde você está? O Valdemar está dizendo no grupo que você sequestrou a esposa dele. Fiquei paralisada. Em seguida, dezenas de mensagens de outros vizinhos começaram a surgir na tela, com acusações, xingamentos e perguntas confusas. Abri o grupo e vi uma publicação longa escrita por Valdemar. Ele alegava que tinha me contratado por compaixão devido à minha situação financeira difícil, mas que de madrugada eu havia revirado a casa dele atrás de joias e escrituras e fugido, levando Isolda na cadeira de rodas para exigir resgate. Como prova, ele anexou uma foto do envelope com os R$ 900 que havia deixado na minha bicicleta, alegando que eu havia roubado o dinheiro de sua gaveta. Minhas mãos começaram a tremer. Mostrei a publicação para Dona Eunice, que empalideceu ao ler o texto. Ele está tentando virar o jogo contra você. Apertei os dentes, sentindo uma enorme frustração. Na publicação, Valdemar ainda colocou fotos da sala de estar bagunçada, com as gavetas abertas, cacos de vidro e no chão e cabos desligados, afirmando que eu havia invadido a casa de forma violenta. Só quero minha esposa de volta. Ela precisa de cuidados urgentes. Se algo acontecer a ela por causa dessa mulher gananciosa, eu não sei o que farei. Da minha vida, escreveu ele, fazendo-se passar por marido sofredor. Os vizinhos, que sempre o admiravam, começaram a atacá-lo com mensagens de apoio e xingamentos contra mim. Eu mal tive tempo de processar tudo quando Yara enviou um áudio no mesmo grupo, com a voz fingindo desespero. Eu sou técnica de enfermagem e fui à casa do Valdemar esta noite para aplicar uma medicação na Dona Isolda. Quando cheguei, vi a Ondina revirando os armários. Fiquei com medo e saí correndo. Não imaginei que ela chegaria ao ponto de sequestrar a paciente. Senti uma profunda revolta ao ouvir aquele áudio de Yara. Há poucas horas, ela estava prestes a aplicar uma injeção letal na vítima e agora se apresentava no grupo da vizinhança como testemunha do meu suposto crime. Aqueles criminosos sabiam exatamente como criar uma mentira verossímil para encobrir suas ações. Dona Eunice segurou minha mão com firmeza, me aconselhando: não responda nada no grupo agora. Eles querem que você perca a cabeça e responda com raiva para usar suas palavras contra você. Respirei fundo, tentando me acalmar. Anos atrás, em meu casamento fracassado, eu teria gritado e tentado me justificar desesperadamente. Mas a vida me ensinara que, diante de calúnias bem planejadas, o desespero apenas fortalece o caluniador.
Desliguei a tela do celular e disse a ela: temos que levar a Isolda para um lugar realmente seguro primeiro, e depois reunir as provas. Seu Agenor ligou de volta nesse momento, instruindo-nos de forma objetiva. Eunice, não voltem para a casa da Isolda. Eu já estou na região. O Valdemar ligou para a polícia militar denunciando o desaparecimento da esposa e acusando a Ondina de sequestro mediante extorsão. Ele também espalhou essa história entre os vizinhos. Consegui falar com um colega na delegacia para verificar as câmeras de segurança da rua, mas isso vai levar algum tempo. Levem a Isolda para a minha Vesque, para a minha antiga casa perto do canal. Lá é seguro e deserto. Aquele plano nos deu uma saída viável. Voltamos ao depósito antigo de forma discreta, passando pelos fundos. Isolda continuava lá, com o corpo trêmulo, mas lúcida. Ao ver a mãe entrar, ela começou a chorar de forma silenciosa, profunda. Dona Eunice caiu de joelhos ao lado da cadeira de rodas de Isolda, abraçando a filha com força. Perdoe-me, minha filha. Sua mãe errou muito, mas agora estou aqui e não vou deixar ninguém te fazer mal. Isolda acariciou o rosto da mãe com a mão trêmula, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Fiquei ao lado observando a cena em silêncio, sabendo que cada minuto era precioso naquela situação. Há momentos em que o abraço entre mãe e filha cura feridas que nenhuma palavra pode expressar. Minutos depois, transportamos Isolda com cuidado para a antiga casa de seu Agenor, uma residência simples, perto do canal, cercada por uma oficina de conserto de bicicletas usada como disfarce. Seu Agenor nos recebeu com seriedade, trancando as portas e janelas antes de se dirigir a mim. Ondina, você precisa entender que o Valdemar agora vai tentar te destruir de todas as formas para se proteger. Você tem consciência do perigo que corre? Respondi sinceramente. Tenho medo, sim, mas não posso fingir que não vi o que aconteceu e deixar que eles terminem o que começaram com a Isolda. Seu Agenor olhou para mim por alguns instantes e assentiu respeitosamente. Ter medo e mesmo assim fazer o que é correto. Isso é verdadeira coragem. Aquelas palavras me trouxeram um conforto que eu não sentia há anos. Eu não era vista como uma vítima digna de pena ou suspeita, mas sim como alguém digno de respeito. Acomodamos Isolda na cama de madeira do quarto dos fundos. Dona Eunice trouxe água morna para limpar o rosto da filha. Quando Isolda se acalmou, ela apontou para a parede e fez sinais com as mãos. Dei a ela um pequeno quadro branco e um pincel marcador que seu Agenor encontrou na oficina. Com as mãos trêmulas e movimentos lentos, ela escreveu: celular antigo, caixa de sapatos, sótão. Dona Eunice entendeu imediatamente do que se tratava. A Isolda sempre guardava suas lembranças de infância em uma caixa de sapatos no sótão da casa de 2 andares. O Valdemar nunca soube lá porque detesta o lugar. Isolda confirmou com a cabeça e escreveu em seguida: gravações. Seu Agenor analisou a situação de forma analítica. Se houver provas reais de ameaças e sabotagem naquele aparelho, precisamos resgatá-lo antes que eles destruam tudo. Mas voltar àquela casa agora é extremamente arriscado. O Valdemar e possivelmente a Yara devem estar lá reorganizando o local. Olhei para Isolda e para a Dona Eunice e tomei uma decisão. Deixe que eu vá. Dona Eunice recusou imediatamente. De jeito nenhum, Ondina. Você é o alvo principal das acusações dele. Se ele te vir lá, pode tentar algo pior. Argumentei com firmeza. Exatamente por ser o alvo, preciso dessas provas para provar minha inocência. Se não encontrarmos o aparelho, a Isolda não tem como falar em detalhes e eu serei presa por sequestro. Dona Eunice me encarou por alguns segundos, pegou seu chale de frio e disse com determinação: então eu vou com você. Eu ajudei a criar aquele monstro aceitando suas mentiras.
e agora vou ajudar a desmascará-lo. Não pude recusar diante do olhar firme daquela mãe que estava decidida a consertar seus erros do passado. Próximo da meia-noite, eu e Dona Eunice nos aproximamos da casa de 2 andares, pelos fundos. A frente da casa continuava iluminada e com alguns vizinhos na rua comentando sobre o ocorrido. Entramos pelo muro baixo do quintal dos fundos, que dava acesso à cozinha. Dona Eunice sabia onde ficava a chave reserva sob uma pedra solta perto do tanque de lavar roupas. Ao abrirmos a porta da cozinha de forma silenciosa, fomos atingidas por um forte cheiro de queimado. Na copa da cozinha, Yara estava agachada ao lado de um balde de metal, queimando vários documentos apressadamente. Meu coração disparou. Puxei Dona Eunice para trás do armário antigo. Sob a luz fraca das chamas no balde, consegui ler algumas palavras em uma folha que ainda não havia sido consumida pelo fogo. Contrato de seguro de vida de Isolda, com o nome de Valdemar, listado como o único beneficiário de uma quantia indenizatória milionária. Senti um arrepio de horror. Valdemar não queria apenas a propriedade de Isolda. Ele planejava receber uma fortuna com a morte dela. Yara, enquanto atiçava o fogo no balde, praguejava baixinho. Aquele desgraçado me deixou aqui fazendo o trabalho sujo de limpar as provas. A relação entre os dois já dava sinais de desgaste. Mas, antes que pudéssemos planejar o próximo passo, um pedaço de papel queimado foi soprado pelo vento em direção aos meus pés. Tentei segurá-lo com o sapato, mas o movimento fez um barulho. Yara virou-se assustada, e seus olhos encontraram os meus na penumbra da cozinha. O silêncio na cozinha era absoluto. Os olhos de Yara se arregalaram ao me ver e, em seguida, ao notar Dona Eunice atrás de mim, vi o pavor passar rapidamente pelo rosto dela. Mas logo, a expressão foi substituída pela agressividade de quem se vê encurralada. Yara levantou-se rapidamente, chutando o balde de metal para o lado e espalhando cinzas quentes pelo chão escuro. Que surpresa! A cuidadora ladra e a velha caduca resolveram aparecer juntas para me incomodar. Segurei o pedaço do contrato de seguro de vida que havia escapado do fogo, com as bordas enegrecidas, mas onde as assinaturas de Valdemar e os valores da apólice ainda eram legíveis. Tentei manter o tom de voz firme. Queimar esses papéis não vai apagar o crime que vocês cometeram. A Isolda está segura e a verdade vai aparecer. Você ainda tem chance de parar com isso. Yara deu uma risada histérica e nervosa. Parar agora? Você acha que é fácil? Assim? Eu já fui longe demais nesta história. Mais um problema não vai fazer diferença para mim. Ela puxou uma faca de cozinha pequena da gaveta do armário. Dona Eunice recuou assustada. Coloquei-me na frente dela, mantendo os olhos fixos na lâmina. Você está ameaçando pessoas com uma faca na cozinha da mulher que você ajudou a envenenar. Você acha que o Valdemar vai assumir a culpa? Você, quando a polícia chegar? Yara hesitou por um instante, e a mão que segurava a faca tremeu levemente. Vi que por trás da agressividade havia um medo profundo de ser abandonada pelo comparsa. Ela rangeu os dentes. Me dá esse papel e o seu celular agora. Não, quero ter que usar isso. Dona Eunice deu um passo à frente, colocando-se entre mim e Yara. Segurei seu braço, mas ela se manteve firme. A idosa parecia não sentir mais medo. Se quiser usar essa faca, use em mim primeiro. Eu sou a mãe da Isolda. Já vivi bastante e errei muito ao confiar em vocês, mas você ainda é jovem. Vai mesmo destruir o resto da sua vida para acobertar as falcatruas do Valdemar? Yara parecia confusa, e a faca começou a descer devagar. Suas defesas começaram a desmoronar. A senhora não sabe de nada. Vocês sempre tiveram tudo: casa, comércio, família estruturada. E eu? Fui criada em abrigos, abandonada pela minha mãe desde pequena.
Ninguém nunca me deu nada nesta vida se eu não corresse atrás. Suas palavras revelaram o rancor acumulado por anos de abandono que Valdemar soubera explorar para transformá-la em cúmplice de seus crimes. Yara era culpada, mas também fora manipulada por um homem egoísta que usara suas carências como arma. Falei em tom mais calmo. E você realmente acredita que um homem que envenena a própria esposa lentamente para roubar seus bens vai ser fiel a você depois de conseguir o que quer? Yara empalideceu, balançando a cabeça como se tentasse afastar as dúvidas que já existiam em sua mente. Dona Eunice continuou com a voz triste. Você odeia minha filha pelo que ela tinha, mas ela foi vítima do mesmo homem que hoje está usando você. O sofrimento dela não vai apagar o seu passado. Yara desabou em prantos. A faca escorregou de seus dedos e caiu no chão de cerâmica com um ruído estridente. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu sei que o que fiz é errado, mas não consigo sair dessa situação. Ele tem gravações e mensagens minhas preparando as dosagens dos sedativos. Ele disse que, se eu não fizesse o que ele mandava, me entregaria para a polícia e eu seria presa sozinha. Aproximei-me, afastei a faca com o pé e disse: você tem uma escolha agora, continuar agindo como cúmplice dele até ser descartada ou entregar as provas que tem contra ele antes que seja tarde demais. Yara olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados de choro. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e retirou um pequeno dispositivo USB preto. Eu guardei isso aqui caso ele tentasse me trair. Nele existem vídeos do Valdemar misturando os sedativos na comida da Isolda e gravações de áudio dele dizendo que ela precisava morrer no momento certo para que ele recebesse a apólice do seguro de vida. Peguei o dispositivo com as mãos trêmulas, sabendo que aquela era a prova definitiva que precisávamos. Dona Eunice perguntou baixinho: por que não entregou isso antes? Yara sussurrou entre soluços: porque eu era ingênua. Ainda achava que ele me amava de verdade. Coloquei o dispositivo USB no bolso interno do meu casaco e tirei fotos rápidas do contrato de seguro queimado com o celular. No instante em que terminei de tirar as fotos, ouvimos o barulho do portão sendo aberto e passos pesados vindo em direção à cozinha. Ficamos estáticas. Valdemar entrou na cozinha de forma calma e ameaçadora, carregando uma barra de ferro de construção na mão. O olhar gentil que costumava exibir dera lugar a uma fisionomia fria e implacável ao ver as três mulheres, as três conversando na minha cozinha sobre moralidade. Ele caminhou em nossa direção, arrastando a barra de ferro pelo chão de cerâmica, provocando um barulho assustador no silêncio da casa. Ele olhou para Yara com desprezo. Você me traiu. Yara recuou, trêmula. Você planejava me culpar por tudo desde o início. Não, era? Valdemar deu um sorriso de deboche. Você sempre se achou muito esperta, Yara. Uma técnica de enfermagem frustrada, com antecedentes que achou que estaria no meu nível. Dona Eunice apertou minha mão com força. Eu suava frio, sabendo que a porta de trás estava bloqueada por ele e que as janelas estavam trancadas. Se tentássemos gritar, o barulho seria abafado e ele poderia nos agredir antes que alguém chegasse. Valdemar ergueu a barra de ferro, dizendo com frieza: de qualquer forma, nenhuma de vocês sai daqui viva hoje. A cozinha parecia ter ficado sem ar. Eu segurava firme o bolso onde estava o dispositivo USB e as fotos no celular. Dona Eunice mantinha-se ao meu lado com a respiração ofegante, e Yara parecia encurralada contra o armário da cozinha, apavorada diante do homem que outrora fora seu cúmplice. Valdemar deu mais um passo à frente. O homem dócil que todos elogiavam na vizinhança agora se revelava um monstro implacável, disposto a tudo para manter sua farsa. Ele encarou Yara. Eu te dei dinheiro, te tirei da lama,
E é assim que você me agradece? Yara respondeu com a voz trêmula. Você me prometeu uma vida nova. Disse que, assim que a Isolda assinasse a transferência, nós iríamos embora juntos. Ele riu friamente. Ir embora com você? Uma mulher sem futuro e com o passado sujo. Você foi apenas uma ferramenta útil para os meus planos. Aquelas palavras pareceram um golpe devastador para ela. Tentei intervir para ganhar tempo. Seu Valdemar, as provas já foram reunidas. Se você fizer algo contra nós hoje, a polícia vai descobrir e o seu crime será ainda maior. Ele virou-se para mim com os olhos cheios de fúria. E quem vai acreditar em você? Uma mulher divorciada, sem eira nem beira, que aceitou R$ 300 para cuidar da minha esposa e depois fugiu com ela. Vocês não têm nenhuma credibilidade. Tentei manter a calma, sem deixar transparecer o pânico que sentia. Dona Eunice deu um passo à frente com a voz firme. Valdemar, eu confiei em você e te entreguei os cuidados da minha filha. Fui cega, mas agora sei quem você é de verdade. Entregue-se à polícia antes que cometa uma tragédia irreparável. Valdemar riu com desprezo da idosa. Eunice, se você não tivesse sido tão ingênua e intrometida, não estaríamos nesta situação hoje. A culpa disso tudo é da sua própria tolice. Naquele instante, um barulho abafado veio da sala de estar, como se algo tivesse caído no chão. Valdemar olhou rapidamente naquela direção e o desvio de atenção foi o suficiente para agirmos. Yara, percebendo a distração dele, correu desesperadamente em direção à porta da cozinha. Valdemar reagiu rápido e desferiu um golpe com a barra de ferro que atingiu o armário de madeira, quebrando pratos e copos que caíram com grande estrondo. Yara conseguiu desviar, mas ficou encurralada no canto da cozinha. Ela pegou o celular e tentou digitar algo freneticamente. Valdemar avançou sobre ela, tomou o aparelho e o jogou com força no chão de cerâmica, quebrando o visor. Yara chorou de pavor, mas olhou para mim e gritou rapidamente. Eu já enviei o arquivo. Compreendi que, antes de ter o celular destruído, ela conseguira enviar a gravação de áudio e os vídeos para o contato de seu Agenor. A esperança se renovou em meu peito. Valdemar percebeu o que tinha acontecido e ficou furioso. Ele correu até o disjuntor geral ao lado da porta e desligou a energia da casa. A cozinha ficou imersa na escuridão total. Dona Eunice soltou um grito abafado e eu segurei seu braço com força, tentando mantê-la perto de mim. Na escuridão, ouvíamos apenas o barulho da barra de ferro batendo levemente contra as paredes de cerâmica, impossibilitando-nos de identificar a posição exata de Valdemar. Eu não ousava ligar a lanterna do celular, pois isso me tornaria um alvo fácil no escuro. Sussurrei baixinho para as outras. Dona Eunice, segure-se em mim. Yara, venha para cá devagar. Não faça barulho. Yara respondeu com um fio de voz trêmulo. Orientei-as de que a porta dos fundos ficava à nossa direita e que eu faria um barulho para atrair a atenção de Valdemar enquanto elas tentavam sair. Dona Eunice apertou meu braço, recusando-se a me deixar para trás, mas insisti em tom firme de que eu saberia me desviar dos golpes por já ter passado por situações de violência doméstica no passado. Antes que pudéssemos nos mover, Valdemar desferiu um golpe que atingiu a mesa de madeira ao nosso lado, quebrando-a ao meio. Puxei Dona Eunice para o lado, caímos juntas no chão, com pedaços de madeira me atingindo o braço. Ele se aproximou na escuridão, puxando meu cabelo com violência para me levantar. Onde está o dispositivo USB? Apesar da dor intensa, cerrei os dentes e não respondi. Yara, num ato de desespero e coragem, jogou-se contra as pernas de Valdemar para contê-lo, gritando para que eu fugisse. Ele desferiu um golpe com a barra de ferro que atingiu o braço de Yara, que soltou um grito de dor, mas continuou segurando as pernas dele para nos dar tempo. Naquele instante de desespero,
Amarrei rapidamente meu lenço de bolso sobre o ferimento no braço de Yara para estancar o sangue, dizendo-lhe que ela estava fazendo a coisa certa ao nos ajudar. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Talvez fosse a primeira vez que recebia um gesto de humanidade de alguém que ela havia tentado prejudicar. Nesse exato momento, ouvimos o barulho de sirenes e carros freando bruscamente em frente à casa, acompanhados de batidas violentas no portão de ferro, e a voz firme de seu Agenor exigindo que Valdemar abrisse a porta de imediato. Valdemar paralisou ao perceber que a polícia havia chegado. O pânico, finalmente, tomou conta de suas feições na penumbra. Ele soltou os braços de Yara, percebendo que sua farsa havia chegado ao fim, embora ainda não estivéssemos totalmente salvas. Sabíamos que a verdade começava a vir à tona e que o plano macabro de Valdemar havia fracassado. As batidas no portão da frente tornaram-se mais intensas. Valdemar sabia que se a polícia e os vizinhos entrassem e nos vissem naquela situação, toda a imagem de bom marido que ele cultivara estaria arruinada. Num último esforço desesperado, ele abriu a porta da cozinha e correu para o quintal da frente, gritando alto para que todos ouvissem. Socorro! Essa mulher invadiu a minha casa para me roubar e agrediu a enfermeira. Ele tentava desesperadamente inverter a situação diante dos policiais e vizinhos, que já se aglomeravam no quintal. Quando saímos da cozinha escura com a ajuda de seu Agenor e dos policiais, fomos recebidas pelas luzes fortes das lanternas e viaturas. Os vizinhos começaram a murmurar ao me verem. Olha só, é a Ondina. O Valdemar tinha razão sobre ela, disseram alguns, ainda sob a influência das mentiras dele, mas permaneci calma. Sabia que a mentira não resistiria às provas físicas que tínhamos em mãos. Valdemar continuava atuando diante dos policiais, apontando para a bagunça na cozinha e afirmando que eu havia invadido a casa para roubar joias e dinheiro e que havia agredido Yara no processo. Seu Agenor aproximou-se calmamente de um dos oficiais da polícia militar e disse, com firmeza, Tenente, sou ex-policial aposentado. Peço que ouçam a senhora que está comigo, Dona Eunice, que é mãe da vítima, Isolda e a senhora Yara, que era cúmplice do acusado e decidiu revelar a verdade. Yara deu um passo à frente com o braço enfaixado e trêmulo. Não foi a Ondina. Quem me agrediu foi o Valdemar. Ele me forçou a dar sedativos para a esposa dele por mais de um ano, para conseguir as assinaturas de transferência de bens e o seguro de vida dela. A multidão de vizinhos que acompanhava a cena soltou um murmúrio de espanto. O presidente da Associação de Moradores, seu Moacir, aproximou-se incrédulo de Valdemar. Valdemar, o que significa tudo isso? Valdemar tentou se defender descontroladamente. Elas estão mentindo, estão tentando me extorquir e roubar a minha casa. A minha esposa está desaparecida e essa mulher sequestrou ela. Dona Eunice encarou-o com profunda indignação. A minha filha Isolda está sob a proteção de pessoas de confiança. Eu fui enganada por você, Valdemar, que me trancou em uma casa de repouso para abusar da minha filha em segredo. Mas agora tudo acabou. Valdemar percebeu que as coisas estavam mudando de rumo e tentou correr em direção à sua moto. Mas seu Moacir e outros 2 moradores mais fortes da ruela bloquearam seu caminho rapidamente. Nesse momento, o celular do tenente da polícia tocou. Era a confirmação das gravações de segurança obtidas pelo sistema de monitoramento do bairro, que mostravam Yara entrando de madrugada na casa e eu fugindo com Isolda logo em seguida, com Valdemar nos perseguindo pelos fundos. As dúvidas dos vizinhos em relação a mim transformaram-se em indignação e revolta contra Valdemar. Ele foi algemado ali mesmo.
enquanto continuava gritando acusações desconexas. Olhei para ele, sendo colocado na viatura, e senti apenas um profundo alívio, misturado à tristeza pela destruição que ele havia causado à própria família por causa de ganância. Dona Eunice segurou minha mão com força. Você salvou a minha filha e a nossa dignidade, Ondina. Nunca terei como te agradecer. Respondi suavemente. Ainda não terminou, Dona Eunice. Precisamos levar a Dona Isolda para o hospital e garantir que ela receba todo o tratamento adequado. Hoje foi apenas o primeiro passo para trazer a justiça de volta. A ambulância chegou à antiga casa de seu Agenor nas primeiras horas da manhã. Isolda foi colocada em uma maca com muito cuidado, com o rosto pálido e cansado, mas sem soltar a mão de sua mãe por um único instante. Dona Eunice a acompanhou na viatura, chorando de emoção e repetindo que nunca mais a deixaria sozinha. Fui logo atrás com seu Agenor, com o corpo dolorido das agressões de Valdemar, mas com a mente em paz por saber que a justiça começava a ser feita. No hospital, os exames clínicos confirmaram a presença de altas dosagens de sedativos no sangue de Isolda, que vinham debilitando suas funções motoras e neurológicas há meses. O médico explicou que a paralisia parcial das pernas era reversível com fisioterapia intensiva e suspensão imediata das medicações inadequadas que ela fora forçada a tomar. Ouvindo aquilo, Dona Eunice chorou copiosamente de alívio, percebendo que a filha não estava condenada a passar o resto da vida na cadeira de rodas por causa da negligência ou do crime de Valdemar. Isolda acordou no final da tarde. Fomos autorizados a visitar lá no quarto do hospital. Ao ver a mãe ao seu lado, ela esboçou um leve sorriso e segurou sua mão com carinho. Inclinei-me ao lado do leito e Isolda usou o quadro de escrita para desenhar algumas letras com dificuldade, agradecendo pela ajuda e pela coragem que tive de não abandonar lá naquela noite escura. Segurei sua mão carinhosamente e disse: "Não precisa me agradecer, Dona Isolda. Nós nos salvamos mutuamente naquela noite. O mais importante é que a senhora agora está livre e sob os cuidados de quem realmente a ama." Nas semanas seguintes, a polícia concluiu o inquérito e indiciou Valdemar por tentativa de homicídio qualificado por envenenamento, falsificação de documentos, cárcere privado e apropriação indébita. Yara também foi indiciada por cumplicidade nos crimes, mas o fato de ter cooperado com as investigações e entregue as provas foi considerado como atenuante pela justiça. Eu prestei meu depoimento detalhado diante do delegado, relatando tudo o que vira e ouvira naquela casa, sem omitir nada do comportamento de Yara no momento final da briga com Valdemar. Desejava apenas que a verdade fosse exposta por inteiro e que cada um recebesse a punição justa por suas escolhas. Alguns dias depois, o presidente da Associação de Moradores, seu Moacir, veio até a minha kitnet acompanhado de outros moradores da Ruela. Ele me entregou uma cesta de pães frescos e disse com visível constrangimento: "Ondina, peço sinceras desculpas em nome de todos os vizinhos por termos acreditado nas calúnias do Valdemar sem investigar a verdade. Fomos tolos ao julgar você pelas aparências e por ser uma pessoa calada e humilde." Sorri de leve e respondi: "Não se preocupem com o que passou. Apenas peço que, se no futuro virem alguém pedindo socorro ou notarem algo suspeito na vizinhança, não ignorem as vozes de quem precisa de ajuda." Eles concordaram respeitosamente, demonstrando que o ocorrido havia servido de lição para que todos fossem mais solidários e menos omissos diante das dificuldades dos outros. 3 meses após aquela noite aterrorizante, minha rotina na periferia da cidade havia retornado ao normal. Continuava trabalhando na fábrica de embalagens durante o dia e lavando pratos no restaurante popular à noite. Minha kitnet
continuava quente e simples, mas agora eu não me sentia mais uma mulher invisível e sem valor no mundo. A confecção de Isolda foi reaberta sob a gerência de Dona Eunice, que contratou algumas das antigas funcionárias para retomar as atividades. Nos fins de semana, eu costumava visitá-las para conversar e ajudar com pequenas tarefas na casa de 2 andares, cujo portão de ferro agora exibia flores coloridas e mantinha-se sempre aberto para os vizinhos. Numa tarde ensolarada, Isolda conseguiu dar seus primeiros passos apoiando-se em um andador de alumínio no quintal da casa. Ela caminhou lentamente em minha direção, com os olhos brilhando de determinação e felicidade, e disse com a voz, ainda um pouco trêmula, mas clara: "Obrigada por me devolver o direito de andar, sob o sol, Ondina." Segurei as mãos dela com carinho, sentindo que toda a dor do meu próprio passado havia sido finalmente curada através do resgate daquela vida. A noite de terror que eu aceitara viver por R$ 300 não me tornara rica, mas devolvera-me a coisa mais preciosa que o meu casamento abusivo havia me roubado: a fé inabalável de que a verdade, a compaixão e a solidariedade humana